Boa tarde a todos. Então, estamos aqui no dia 8 de dezembro para a banca do Ricardo. Temos o prazer de ter aqui integrando a banca o Dr. Sérgio William, meu mestre, com quem eu sempre aprendo, e vai ser um prazer estar com ele aqui na banca. É uma banca super qualificada, porque além do Sérgio, tem o Dr. Dalmo, que é um queridão, né? Estudioso, gosta de inovação, de informática. Então, acho que vai ser um momento muito especial para ouvir o Ricardo falar sobre formas alternativas de solução de conflito. Ele tem uma proposta interessante aí, usando, né, a estrutura e a capilaridade dos cartórios extrajudiciais. Então, quero consultar o Ricardo para saber se ele está pronto. Pronto, nunca estamos, mas vamos lá, né? Perante essa banca aí, a gente... Mas vamos dar início à apresentação. Eu vou compartilhar com vocês um slide que a própria Emeron me mandou aqui. Isso. Vocês estão conseguindo... Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, Ricardo, tá bem. Perfeito, perfeito. Então, uma boa tarde a todos. Antes de iniciar a explanação da presente monografia, eu gostaria de agradecer ao professor orientador, Dr. Aldarzian Santana da Silva, assim como os demais professores que compõem a banca, Dr. Dalmo Antônio de Castro Bezerra e Dr. Sérgio William Domingues Teixeira. A presente monografia ela tem como tema a atuação das serventias extrajudiciais como instrumento de colaboração à justiça célere e eficiente. O intuito do presente trabalho, né, do presente tema, foi trazer para o âmbito acadêmico o que eu já coloco em prática no exercício das serventias extrajudiciais, onde atualmente eu atuo como tabelião e oficial registrador. Para contextualizar o tema, eu trouxe uma frase do Sávio de Figueiredo Teixeira, que foi por diversas vezes utilizadas em acordos da ministra Carmen Lúcia e demais membros do STF, que é: afinal, às vezes a justiça que tarda falha, e falha exatamente porque tarda. Então, o tema do trabalho se baseia muito nessa atuação das serventias judiciais como forma de tentar desafogar o poder judiciário. Deixa eu ver se eu consigo andar com esse trem aqui. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Então, qual o papel das serventias judiciais na colaboração em prol da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional à sociedade brasileira? Como sabemos, a profissão do notário está dentre as mais antigas da sociedade moderna. Remonta às ideias dos escribas, que viviam lá no Egito, né, que faziam parte da corte real ali, e que tinham por finalidade formalizar a vontade das partes. Isso era muito importante para o comércio, né? O comércio se dava muito em razão da função dos escribas, né? Já no Brasil, se você olhar para o Brasil, né? Já com a descoberta do Brasil, nós já temos ali uma verdadeira ata notarial, né? Que é aquela clássica obra do Pedro Vaz Caminha, né? Onde ele relata pro Dom... Era quem? Era Dom Manuel. Ele relata para Dom Manuel, né? O que estava ocorrendo ali, né? As impressões que ele tinha ao chegar ao Brasil. E o Pedro Vaz Caminha, ele era escrivão, né? Ele era escrivão e ele estava na nau que era comandada pelo Pedro Álvares Cabral. E estava lá, de acordo com a história diz, né? Não era a função dele estar ali naquele momento, mas como ele ia assumir numa outra colônia as funções de escrivão, ele estava naquela caravela. Muito da história do Brasil, então, você vê que desde aquela época já se tinha, né, já se foi relatado através de uma, vamos dizer hoje, né, traduzindo para hoje, uma ata notarial, né,
a chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Esse documento, inclusive, está, acho que é no Museu da Descoberta, né, que fica em Porto Seguro. Eu acho que tem a carta lá do Pedro Vaz Caminha. E antes, aqui no Brasil, já vigia aquelas ordenações, se não me engano, Filipinas, né? Já a legislação de Portugal já era aplicada ao Brasil mesmo antes do Brasil existir, porque já existia o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas, ele é anterior à descoberta do Brasil, onde dividia, a partir do meridiano X lá, dividia entre Portugal e Espanha, né? Mais tarde, no Brasil, aí, 1546, se eu não me engano, 1546, você já tem, propriamente dito, o notário no Brasil. Então, eu acho que é uma das profissões mais antigas do Brasil, são os notários, né? As serventias extrajudiciais, elas são instituições que possuem a maior capilaridade no território nacional. São 7.748 serventias em funcionamento. Somente no estado de Rondônia existem 67 serventias em funcionamento. E no Brasil, pelo menos, tem uma serventia por cada município. O mínimo é ter uma serventia por município. Existem municípios, é claro, que possuem mais de uma serventia, né? E tem estados da federação, ainda que as serventias elas são desmembradas no sentido da especialidade de cada uma delas. Então, sem sombra de dúvidas, o órgão que mais possui filiais, vamos dizer assim, não filiais, né? Mas que mais possuem delegações as serventias judiciais. Tem mais que correio, mais do que qualquer tipo de banco. Sem sombra de dúvida, as serventias judiciais, justamente pela parte do registro civil, que é a parte do RCPN, né? Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, por isso, ela tem pelo menos uma em cada município, e tem municípios e tem distritos que também possuem serventias. E agora, recentemente, não sei se eu coloquei no trabalho, mas nós temos as maternidades interligadas, que é um provimento do CNJ, em que determinou que cada maternidade do país tenha uma parceria, tenha um tabelião, não um tabelião, porque na verdade é um registrador civil, ele tem uma ligação com o registrador civil. Então a criança já sai da maternidade com o seu registro de nascimento. Não precisa a mãe ir até o cartório para poder tirar o registro de nascimento. Na maternidade, diretamente na maternidade, já é feito isso. E aí, as serventias em lugares maiores fazem um esquema de pool, onde cada dia da semana uma serventia atende, e nas menores são obrigados a colocar, não são obrigados, mas é quase uma obrigação, né? É uma orientação muito firme, e a Corregedoria dos Estados estão batendo muito forte nisso, que é evitar o subregistro, né? Que tanto prejudica muitas pessoas Brasil afora. Então cresce ainda mais essa abrangência das serventias extrajudiciais no tocante a essa atuação junto às maternidades interligadas, esse provimento do CNJ. A atividade extrajudicial ela é exercida por profissionais do direito dotados de fé pública, a quem é delegado o serviço público com o exercício da atividade notarial ou registral, após aprovação em concurso público, cuja fiscalização fica a cargo do Poder Judiciário, né? Então, desde 88, né, nós temos a necessidade da realização de concurso público para provimento de serventia extrajudicial. Então, isso aumentou em muito a qualidade dos serviços prestados e a qualidade dos profissionais que lá estão à frente dessas serventias. Como forma de imprimir maior celeridade e redução de custos e de demandas no Poder Judiciário, torna-se premente a desjudicialização de procedimentos, sobretudo a fim de resolver as demandas de jurisdição voluntária, sendo a delegação um dos mais eficientes instrumentos da chamada administração privada associada a interesses públicos.
pois permite que determinadas atividades de interesse público, mas que são privativas do Estado, sejam executadas pelo particular. Nessa vertente, vamos abordar alguns desses procedimentos já em curso e que têm por escopo reduzir a demanda sobre o Poder Judiciário sem que se perca a qualidade da prestação e o controle pelo Poder Judiciário, né? Aí, deixa eu mudar só o slide aqui. Então, perfeito. E aí eu vou abordar diversos instrumentos que estão sendo utilizados atualmente, né, que estão sendo cada vez mais exigidos e que, com certeza, diminuem a pressão sobre o Poder Judiciário dessas demandas que a grande maioria são de jurisdição voluntária, né? Hoje, as serventias extrajudiciais, elas são divididas, né, em tabelionatos e oficiais registradores. Essa conceituação do que é o tabelião e do que é o registrador está contida na Lei 8935 de 94, que é a Lei dos Notários Registradores, né? A Lei 8935, ela traz lá no artigo, se não me engano, o artigo 5º, né, quem são os profissionais, né, os titulares de serviços extrajudiciais. Então, ela fala que os titulares de serviços notariais e de registro são os tabeliões de notas, os tabeliães e oficiais de registro e contratos marítimos, os tabeliães de protesto. E os oficiais registradores são os oficiais de registro de imóveis, o oficial de registro de civis de pessoas naturais, o oficial de registro civil de pessoas jurídicas e os oficiais de registro de distribuição. Então, a estrutura é essa. Os notários são... Imagina, os notários são aqueles que exercem a sua atividade direcionada a formalizar a vontade das partes, vamos dizer assim, né? Então, o maior expoente disso aí são os tabeliães. Então, os tabeliães são notários. Então, o maior expoente dos notários são os tabeliães, que é tabelião de notas, né? Onde a gente... escritura de compra e venda, insere um monte de outras escrituras que podem ser feitas lá. E também são conhecidos como notários os cartórios de protesto de títulos. A doutrina diverge um pouco se eles seriam notários ou registradores, mas a lei coloca eles como notários, né? E os registradores são todos aqueles que registram ou pessoa jurídica, ou pessoa natural, ou imóvel, né? E o distribuidor é um cartório à parte que só alguns estados da federação possuem ofício de distribuição. Em outros, o próprio tribunal faz essa distribuição, né? Enfim, voltando aqui para meu tempo. Ricardo, aí tem mais 10 minutos, tá? Mais 10 minutos, perfeito. Então, vou agora adentrar aos instrumentos mais utilizados pelas serventias extrajudiciais. A escritura de inventário, partilha, separação consensual, divórcio, extinção consensual de união estável por via administrativa. Esse foi uma grande jogada na legislação, permitir as escrituras de divórcio feitas diretamente via extrajudicial. Isso poupou do judiciário. Antigamente, as varas de família eram assoberbadas de divórcio, que era algo que poderia ser resolvido entre as partes. Então, isso foi uma grande jogada, e isso, hoje, eu acho que o maior vertente seja na parte de divórcio, né? Isso é muito interessante, e agora, inclusive, está se abrindo a possibilidade de fazer tanto o divórcio como inventário também, ou existe a possibilidade de fazer inventário mesmo tendo filho menor, se você resolver problema antes, a parte da pensão, a parte da ai, mas com quem vai ficar a criança, né? Eu esqueci, me fugiu o termo, né? A guarda, né? Então, a guarda,
todas essas questões, se forem definidas anteriormente, você pode fazer a serventia extrajudicial sem nenhum problema, né? Outra demanda que eu acho que reduziu muito é a paternidade socioafetiva, né? Que é a possibilidade da pessoa ir até uma serventia extrajudicial e, e não é e você não é adotar, né? Porque infelizmente foi mal utilizada a expressão, mas a paternidade socioafetiva nada mais é do que você regularizar e trazer mais seguranças ao menor uma situação que já ocorre, que é o vínculo de paternidade, né, de socioafetividade com aquela criança, e você aumenta com isso as garantias que essa criança tem, seja com plano de saúde, seja em matrícula do colégio, enfim, uma série de determinados direitos que surgem com a adoção dessa criança. Adoção não, com o registro do nome do pai ou da mãe na certidão da criança. Isso trouxe muita, muita tranquilidade para as famílias que já assim viviam, né? Outra coisa muito importante que demanda absurdamente a pressão sobre o judiciário é a central de indisponibilidade de bens, o CENISB, né? Que vocês fazem muito. Hoje, atualmente, quando vocês querem determinar uma constrição do imóvel, você coloca no CENISB todos os cartórios de imóveis, né, de registro de imóveis, automaticamente já são obrigados a bloquear aquele imóvel, a matrícula daquele imóvel. E com isso você deixa de perder um tempo absurdo, que geralmente você tem que ficar notificando o cartório, o advogado tinha que procurar onde tem imóvel, onde não tem imóvel. Hoje você coloca a ordem na CENISB e com isso você economiza muito tempo. Isso é muito importante. Outro instrumento que está sendo muito utilizado é a escritura declaratória de união estável, né? A escritura declaratória de união estável, ela veio tal como um casamento, né? Você está tendo um desuso do casamento atualmente, né? Justamente em razão da escritura declaratória de união estável, que não tem toda aquela formalidade do casamento, aquela liturgia do casamento, né? E os direitos são praticamente os mesmos. E hoje, inclusive, você pode registrar a escritura de declaração de união estável diretamente na serventia de registro civil, aumentando ainda mais, já ganha um status. Antigamente você só tinha aquela escritura e você pegava aquela escritura e utilizava ela da maneira que você queria, né? Hoje não, hoje você pode averbar essa escritura de união estável diretamente no registro civil, dando publicidade àquela união estável, né? Uma publicidade mais ampla, né? Isso é muito interessante, isso poupa também o judiciário de diversos problemas, principalmente na parte de partilha de bens, né? Com falecimento, isso trouxe uma vantagem muito grande e eu acho que só tende a melhorar isso aí. Outro problema que estava sendo, né, muito grande com essa questão do LGBTQI+, né, que é a parte da alteração de nome, né, alteração de nome e sexo, né. Antes você tinha uma verdadeira via crucis para essas pessoas, né, que não encontravam guarida e não se identificavam com seu sexo, com sua orientação sexual, enfim. Hoje elas podem diretamente à serventia extrajudicial, né, sem necessidade de qualquer provimento jurisdicional, elas podem alterar o sexo delas. Isso é muito interessante. Claro que traz um monte de aspectos que talvez não tenham sido analisados pelo legislador, né? Como a aposentadoria, por exemplo, ele vai se aposentar, o homem que muda de sexo e passa a ser mulher, ele vai se aposentar como mulher, né? Então, não tiveram esse zelo, mas, com certeza, essas pessoas que têm uma parcela considerável da população, que são, sei lá, mais de 10 milhões de pessoas que não se identificam sexualmente com o próprio corpo, etc. e tal, elas podem encontrar aí guarida diretamente às serventias extrajudiciais, né? E isso é muito bom. Outro tema é conciliação e mediação, né? Conciliação e mediação é um tema muito caro para o Poder Judiciário, né? Por quê?
Porque a conciliação e mediação, como forma de resolução de conflito, é o objetivo do Poder Judiciário. É você apaziguar as pessoas. A sentença, ela não tem só... quando a pessoa procura o Poder Judiciário, ela procura apaziguar aquela relação que ela tem ali. Mais do que receber uma sentença, né? Porque a sentença talvez seja bom para um, não seja para o outro, a conciliação não. A conciliação, os dois saem ganhando, né? Então, isso é muito importante, porque você evita o surgimento de novos litígios naquela relação. Então, isso é muito importante, isso é muito legal. E eu queria até passar um slide para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que eu vou. Vamos ver aqui. Eu consigo. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho aqui no poder. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ué. Como é que eu faço? Ai, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vocês estão enxergando, não? Alô? Ainda não apareceu o slide. Não está aparecendo, não? Apareceu para você, não? Não, né? Daquela outra forma tinha dado certo. É porque naquele ali está no PowerPoint, o slide está num outro arquivo. É um arquivo de imagem. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui. Vamos ver se vai. Não apareceu. Apareceu. Compartilhar. Aqui. Esse aqui é o projeto do Tribunal de Justiça de Rondônia. Todos estão enxergando? Então, agora estão, né? Estamos. Perfeito. Deixa eu só minimizar aqui também. Então, essa aqui é o relatório do último desse ano agora, né? Então, se vocês observarem, né, foram 94 mil audiências, né? Essas 94 foram marcadas, 51 foram realizadas, né? E você observa, né, a média de acordos por conciliador, 120.044. Todas essas demandas, total de acordos, 23.347 acordos realizados em fase pré-processual. Você vê a quantidade de demanda que deixou de entrar para o Poder Judiciário. No entanto, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Somente 2 municípios conseguiram atingir a média de acordos que estava prevista pelo próprio Poder Judiciário de Rondônia, né, para ser alcançada, né? Somente 2 municípios. Aqui não tem, não? Deixa eu ver aqui. Clássico. Só em Porto Velho, 47 mil. 47 mil acordos. É outro slide também. Caramba. Enfim, tem uns slides que fazem referência mês a mês e aonde demonstra quantas foram as audiências realizadas, Deixa eu ver aqui, estou abrindo aqui. E qual a média que deveria ter sido alcançada, a meta cumprida. Tá vendo aí relatório do Balanço da Justiça, rápida? Vocês conseguem enxergar? Então, tá naquele vídeo, aquela tela ainda. Está no anterior. Então, espera aí. Eu acho que agora vai. Está aqui. Pronto. Então, aqui nós temos um relatório, por exemplo, de fevereiro, né? E aí nós temos por todos os municípios, né? Inclusive Porto Velho, né? E a gente percebe lá, processos iniciados, 127, acordos homologados, 125, e a meta que seria 539. Então, nós estamos muito aquém da meta estabelecida, muito aquém. E a serventia extrajudicial, ela pode desempenhar esse papel de uma forma muito mais célere, com muito menos custos, até porque tem um custo exacerbado, o Sejusc, não é barato se manter toda a estrutura do Sejusc, com conciliador, magistrado, prédio, enfim. A grande vantagem das serventias extrajudiciais é que o judiciário não tem nenhum custo, é zero custo.
E, além de não ter custo, parte dos emolumentos ainda se revertem para o Tribunal de Justiça, para realizar a fiscalização dessas serventias. Então, é uma vantagem enorme para o Poder Judiciário contar com a conciliação feita pelas serventias extrajudiciais. Outro fato que eu gostaria de mencionar é a execução extrajudicial de sentença, né? Hoje, a grande maioria dos processos que o Tribunal de Ricardão, Justiça possui... a gente passou um pouquinho do tempo, mas aí para você concluir 3 minutos, você acha que consegue? Claro, consigo sim. Então tá, fechou. Então, temos ainda a execução extrajudicial de sentença, né? Que a execução hoje emperra todo o processo judiciário, e você, com a execução extrajudicial, você tem a possibilidade de criar uma carta de sentença, essa sentença ser executada diretamente na serventia de protesto. Isso é muito interessante. Você tem automaticamente, né, a parte tendo êxito na recuperação de ativos financeiros. Hoje em dia, a PGE já utiliza, a Receita Federal utiliza. Hoje em dia, você deve imposto de renda, automaticamente ele protesta a certidão de dívida ativa, sem custo nenhum para o Estado. Então, isso é muito bom, né? A pessoa já é negativada e ela vai procurar, com certeza, hoje, porque o nome é muito importante, né? Para todas as camadas de sociedade, você ter um nome limpo é muito importante, e a utilização desse instrumento é muito importante para o Estado, né? Eu também falei sobre a uso capião extrajudicial e a REURB, né? São instrumentos importantíssimos. Hoje, uma ação de uso capião não demora menos de 10 anos, em qualquer serventia. E já no extrajudicial, em 2 meses você consegue resolver. Se a pessoa trouxer todos os documentos, em uma semana ele resolve, né? Que basta só uma semana, não, 15 dias, né? Porque precisa intimar as partes, né? União, Estado, município. Então, isso traz uma vantagem muito grande. Essas foram as abordagens que eu tentei tratar no presente trabalho, né? Não tem muito material, infelizmente. A parte do extrajudicial é muito carente de autores que escrevam sobre isso. E eu não tenho a menor dúvida de que a Constituição, né, precisa muito... a Constituição, quando trouxe as serventias extrajudiciais, né, ela pensou muito à frente do tempo dela, né? Então, as serventias extrajudiciais, elas têm um papel preponderante para a consecução dos objetivos do Poder Judiciário. Que são parceiras nessa busca, né, pela justiça social, nessa busca por diminuir a litigiosidade das pessoas. Enfim, eu acho que a serventia extrajudicial ela tem uma grande ferramenta que o Poder Judiciário tem que utilizar cada vez mais dessa ferramenta, porque é com esta ferramenta que ele consegue trazer a pacificação social. Então, gostaria de agradecer ao orientador, ao professor Sérgio, ao professor Dalmo, pela oportunidade, e peço desculpas por qualquer erro, qualquer dado que não foi apresentado corretamente. O Ricardo, parabenizar aí pela exposição, né? A ideia do Ricardo é trazer como a atuação dos cartórios pode contribuir com a celeridade judicial, né? Porque com a atuação do cartório desafoga o judiciário, e aí ele apresenta pelo menos 9 instrumentos que poderiam desafogar o judiciário. Agora a gente vai passar a parte das perguntas, das reflexões dos demais componentes da banca, e eu passo, então, a palavra para o nosso decano aí, doutor Sérgio, né, para trazer as suas contribuições, seus questionamentos. Está com a palavra, então, Sérgio. O áudio, Sérgio. Desculpa, gente. Em lugar de agradecer, né, um honroso convite para poder participar dessa banca pelo Audarzian. É um orgulho para mim, um prazer estar junto com 2 magistrados, né, que eu reputo muito competentes, referências muito positivas na magistratura e da escola
da Magistratura do Estado de Rondônia. Aldarzian é meu companheiro de mestrado e doutorado, na verdade, né? Então, fizemos junto mestrado e doutorado, e temos já uma longa caminhada. E o Dalmo também, né? Um amigo, um vizinho agora, né? Há algum tempo meu vizinho, mas sempre um magistrado que eu tive assim, muita consideração e respeito. Então, prazer estar com os dois aqui nesse momento e participar dessa banca. E também é o seguinte, em primeiro lugar, eu não sou um especialista nessa área, né? Meu campo de domínio é muito mais área penal, e dentro da área penal, muito mais ligado, hoje em dia, inclusive, na questão penitenciária. Mas é um tema que chama muita atenção da gente, né? Você traz alguns tópicos que acho que são muito relevantes. A questão das serventias extrajudiciais, que é um elemento importante ser debatido. Você coloca um ponto bastante curioso, que é a deficiência ou a dificuldade de material científico sobre esse campo. Então, a par desse problema, o seu trabalho ele representa o início, né? Ou pelo menos um surgimento, ao menos na esfera de Rondônia, de trabalhos que começam a debater esse tema. E ganham relevância porque a serventia extrajudicial ela vem buscando novos espaços. Se isso vai ser muito bom, nós vamos ter que averiguar, né? E uma coisa muito importante que eu chamo a atenção é a ideia do senso comum. Agora vai funcionar, né? Nós não podemos, na academia, trabalhar com essa perspectiva. Então, nós estamos diante de algo novo que vai precisar de uma observação científica para contrastar dados do que era e do que vai ser. E esse o que vai ser, né, uma nova pesquisa vai poder nos demonstrar se o que está sendo discutido hoje vai realmente representar um avanço significativo ou se vai ser só mais uma, né, proposta que, ao final, muito pouco irá modificar. Eu chamo a atenção desse ponto, porque é até interessante, quando se fala, por exemplo, de morosidade do judiciário, do número de demandas, me preocupa muito essa discussão, porque a criação do CNJ ela se fundamenta nessa ideia. Se você pegar as discussões que existiam antes de 2005, né, era judiciário era uma caixa preta, que ia ser aberta, né, que o grande problema da justiça brasileira era a morosidade. Nós já temos aí pelo menos 17 anos de funcionamento do CNJ e, sinceramente, eu não vi grandes mudanças nessa perspectiva. Nós continuamos ainda com um processo, em grande parte, lento. Tivemos grandes avanços, não podemos negar, não. Mas a grande questão da morosidade talvez não esteja, né, na questão do Poder Judiciário em si. E eu até vejo que o maior problema nosso é a questão da nossa estrutura processual, né, que nós valorizamos muito mais a questão da forma do que o próprio conteúdo. Se criam procedimentos, tantos cuidados, que dificultam a resolução de conflito, e você, né, acaba tendo uma demora exagerada. A possibilidade, né, de recursos em 4 instâncias, um grande absurdo do judiciário brasileiro. Acho que enquanto nós não resolvermos no judiciário essas questões de fundo, que realmente impactam na questão da demora das decisões judiciais, nós vamos ter grande problema. E me preocupa nesse ponto, e eu vou fazer uma pergunta no final, porque, por exemplo, quando criou-se o Juizado Especial Criminal e foram criados os Juizados Especiais Cíveis, já tinha essa discussão da morosidade, já tinha essa questão do aumento de demanda, da grande demanda do judiciário. Então, criaram agora, né, um órgão que vai julgar as causas de menor valor, as causas de crimes de pequeno potencial ofensivo, e o judiciário vai poder, enfim, se dedicar às questões importantes. Nós tivemos um absurdo aumento de demanda em varas de juizados especiais, cresceram, se você pegar em percentual, é gigantesco o
percentual de crescimento dos juizados. O que isso refletiu de fato no aumento de demanda? Nós continuamos tendo demandas crescentes ano a ano, ano a ano. E a lógica seria, cresceu muito, né, os juizados, eu tinha que ter uma redução da justiça comum. Nós não observamos isso. Então, mais uma vez, reforço aquela minha posição anterior, que é uma posição também de senso comum, não é uma informação científica, porque eu não conheço um trabalho científico que aponte verdadeiramente esse aspecto, mas me causa preocupação. E me causa preocupação, e aí eu vou chegar no ponto que eu queria lhe perguntar, Ricardo. Você traz várias situações que eu acho importantíssimas, inclusive, né? A questão de jurisdição voluntária. Por que não fazer essa judicial? Eu não vejo por que não, né? Se colocou divórcio consensual, inventário, paternidade socioafetiva, reconhecimento de paternidade, alteração de nome e sexo, execução extrajudicial de sentença, eu vejo tudo isso com muito bons olhos. Quando você traz também a ideia da conciliação, da mediação, já me traz uma preocupação, né? Duas, na verdade. Primeiro, que existe hoje uma questão dos tribunais de conciliação e arbitragem. Não vai haver um conflito aí de atribuição? Primeira coisa que eu vou lhe perguntar. A segunda que eu vou lhe perguntar também não corre um risco também trazer tantas atribuições para atividade de serventias extrajudiciais e daqui a pouco também ela não começar a ter uma prestação de serviço com uma qualidade inferior à que é necessária? É só suas considerações sobre esses dois tópicos que eu queria ouvir. Está sem microfone. A gente faz direto isso. Já pode responder, Ricardo. Consegui. Muito bem observado pelo Dr. Sérgio William. Realmente é uma preocupação, quanto mais atribuições você dá a uma serventia extrajudicial, né, mais inchada ela fica, mas, por outro lado, tem uma vantagem muito grande das serventias extrajudiciais, é que elas não têm limitação de funcionário. Então, se aumenta a demanda, automaticamente eu consigo aumentar o número de funcionários. Eu não tenho que fazer um concurso público para contratar. Não, a administração fica a cargo do tabelião. Então, se ele tem X audiências de conciliação para fazer, ele coloca X mais 1 de funcionário. E o judiciário vai fiscalizar isso, né? Hoje, por exemplo, já se tem. Bem, inclusive, é muito delimitado e cobrado os prazos, né, junto às serventias judiciais. E você tem prazo para emissão de certidão. O máximo é 5 dias. Para o registro de imóveis, 15 dias. Agora, com a nova lei, inclusive com a tal do SAEC, né, e a parte do registro de imóveis sendo regulamentado pela ONR, que é o Operador Nacional do Registro de Imóveis, né, você tem prazo de 24 horas, dependendo da demanda. Então, para isso, você tem que se adaptar. Adaptando, contratando mais pessoal qualificado para poder exercer aquela atividade. Então, essa é a grande vantagem do extrajudicial, é poder se moldar conforme a demanda. Isso é muito, muito positivo, né? Então, é claro que vai requerer recursos mais elevados, mas você vai ter que se moldar para prestar aquele serviço à população. No tocante ao conflito de competência, né, a legislação ela deixa bem clara que todos devem cooperar para a conciliação, né? Então, não existe um conflito entre o tribunal arbitral e as serventias judiciais. Ambos compõem ali essa vocação de conciliar, né? Tanto pode ser pela serventia extrajudicial, como pelos tribunais arbitrais. Os tribunais arbitrais, eles são previamente, né, quando você faz o contrato, você já escolhe o tribunal arbitral que vai decidir aquela demanda, né? Então, tem essa diferenciação. Já nas serventias judiciais, não, né? Você pegaria a parte remanescente, vamos dizer, desses casos que seriam levados à conciliação, né?
Eu não sei se tem alguma questão que eu não abordei. Peço desculpa. Não, está bem respondido, está bem respondido. E não tem assim, é uma questão pessoal mesmo. Eu queria ouvir só a sua posição sobre isso. A grande vantagem realmente é essa maleabilidade que a serventia extrajudicial tem, né? Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Doutor Dalmo, toca a palavra agora, então. Obrigado, professor Alderzian. Prazer, uma honra fazer parte dessa banca, junto com o professor do SCOL que você tem. Também uma honra, um prazer estar aqui com o professor Sérgio, grande pessoa, como o professor Alderzian disse, reconhecido tanto quanto um excelente profissional, um excelente professor, né? Das salas de aula desde a época que era professor de educação física, né, professor? Até agora, aí como professor de direito, ensinando e inspirando muita gente. Inclusive, esse professor aqui que está falando agora. E gostaria de parabenizar o Ricardo pelo trabalho. É um trabalho que ele basicamente fala sobre a crise do judiciário e o sistema multiportas, né, de solução de conflitos, que é previsto no nosso Código de Processo Civil, né, onde pode-se dizer que se trouxe um rearranjo processual e de meios de solução, de resolução de conflitos. E nós temos aqui um trabalho onde se fala de meio extraprocessual, né, que contribui com a desjudicialização. E aí temos também, podemos dizer aqui, que o Tribunal de Justiça daqui do estado de Rondônia, preocupado com essa situação e também como um tribunal de vanguarda, fez há poucos meses atrás um curso, né, de conciliação para os serventuários, né, dos cartórios extrajudiciais. Então, esse seu trabalho, Ricardo, de vanguarda, também, né, encontra eco aqui no Tribunal, né, de Justiça, e na própria Meron. E aí, eu também vou trazer aqui para você, Ricardo, né, algumas questões, né, em relação a esse sistema. Né? A principal questão é que sempre os meios autocompositivos de resolução de conflitos, né, ele sempre deve guardar uma consonância com o local onde ele vai ser construído. Então, por exemplo, muitas vezes a mediação vai ser necessário para a solução de um caso uma mediação, né? Então, um terceiro imparcial junto às partes do litígio, ele administra a própria busca da solução pelas partes. Na conciliação, o foco já é o acordo, né, com a extinção do processo. Um terceiro, ele facilita, incentiva a proposição e apresenta proposições para que as partes cheguem no acordo. A negociação, né, ela visa buscar uma autocomposição, caracterizada pela conversa direta dos envolvidos. Então, esse sistema multiportas que você apresenta, ele não retiraria do Poder Judiciário ações no qual o Poder Judiciário, né, estaria inapto a julgar. Na realidade, se trata de uma mão dada com o Poder Judiciário para a finalidade da justiça, que é a pacificação social, né?
E o seu trabalho explana muito bem essas ações, né, que no decorrer do trabalho escrito, salvo engano, 10 opções que você põe ali como soluções, né, que o cartório extra traz. Agora vem o meu questionamento. Hoje existe cerca de 50, digamos, 50 propostas de estatuto de desjudicialização, né, envolvendo principalmente os cartórios extrajudiciais. Então, há uma demanda especificamente sobre os cartórios extrajudiciais que vem buscando, né, meios para que se tornem mais efetivos na busca da solução de conflitos. E quando a gente isso está me lembrando muito uma justiça canadense, né? E aí vem o meu questionamento de uma impressão que você tem trabalhando no meio dos cartórios extrajudiciais. A justiça canadense, ela tem uma justiça que ela se desenvolve no âmbito judicial e no âmbito administrativo. Então, algumas causas do âmbito judicial, relacionadas, por exemplo, à lei do inquilinato, né, elas são regidas por tribunais administrativos que, ao final das contas, elas garantem uma decisão justa tal qual as partes estivessem num poder judiciário, né, seguindo os princípios do poder judiciário. Para o fim acadêmico aqui que se propõe o trabalho, eu questiono você. Você acredita que nós estamos com o sistema multiportas e com cada vez mais abrangendo a participação, por exemplo, de outros meios, mediação, conciliação, arbitragem e até mesmo os cartórios extrajudiciais, nós estamos caminhando para uma, digamos assim, tribunais judiciais e tribunais administrativos? O que você compreende como um exame de prospecção diante do trabalho que você realizou? Olá, doutor Dal. Quanto a esse tema, essas multi-soluções, né, de conflitos, né, multipossibilidade de soluções de conflito, realmente nós aparentemente demonstra que vai se caminhar nesse sentido. Ocorre que a nossa legislação ainda é uma legislação muito engessada para, vamos dizer, tirar do Poder Judiciário tirar do Poder Judiciário a apreciação, né, de todas as medidas que podem cair no Judiciário, né? Você tem uma, como vou te dizer, você tem uma, não diria como uma, a sociedade, ela, ao mesmo tempo, ela deseja, né, uma solução mais equânime e mais rápida para o conflito que apresente, né? E essas soluções administrativas, claro que trariam uma grande válvula de escape, né? Para que essas decisões fossem tomadas, porque não traria a lei do inquilinato. A lei do inquilinato, a nossa lei do inquilinato, ela já trouxe, ela é bem esmiuçada, vamos dizer assim, né? Ela traz diversas proposições ali, né? Deixa muito claro o que deve ser feito, né? E mesmo assim, nós temos conflitos, né? E esses conflitos, eles esbarram muito não no que diz a lei, mas na interpretação que se dá a ela, as múltiplas interpretações que se dá ao texto legal, né? Então, eu acho que talvez essa criação de precedentes, né, acaba
por orientar melhor o julgado. Eu não sei se eu estou me expressando bem, né, mas, inclusive, já houve, inclusive, no nosso Poder Judiciário, inclusive em Rondônia mesmo, né, proposições no sentido de decisões utilizando inteligência artificial, né, que seria também uma forma de desafogar o judiciário, né, e que não é muito bem vista por muitos, por tirar do magistrado a solução do conflito, tirar do magistrado a palavra, não diria a palavra final, mas tirar do Poder Judiciário poder, vamos dizer assim. Então, acho que o Brasil ele emperra, apesar de aparentar que tudo vai se levar a esse ponto, né? Você diminuir, né, a espera, você aumentar as garantias, mas aumentar a garantia, mas sem se descuidar, por outro lado, da segurança. O seu microfone, Ricardo, foi desligado. Opa, pronto. Enfim. Então, tudo se leva a crer que nós teremos essa divisão, né? Essa divisão, tanto também, não só nesse aspecto da conciliação, né? Por vários atores poderem solucionar conflitos, né? Mas também em outros ramos do judiciário. Por exemplo, hoje, com a possibilidade de execução extrajudicial da sentença, os oficiais de justiça hoje, uma briga grande deles é que não passe nenhum texto nesse sentido, né? Para uma reserva de mercado deles, entendeu? Então, eu acho que a grande construção que nós teríamos daqui para o futuro é em realmente tirar uma série de demandas do Poder Judiciário. Inclusive o Tribunal Constitucional, que está sendo aventada essa ideia também, né, de se preocupar somente com matéria constitucional e diminuir a quantidade de recursos no país. Eu acho que isso é algo que é uma estrada sem volta. Eu acho que isso já está ocorrendo e isso vai cada vez mais se tornar comum e é questão de costume mesmo, né? Vai ter um futuro breve, você não vai recorrer ao judiciário para determinadas situações. Você vai ter uma câmara privada ou então uma serventia extrajudicial onde você irá resolver aquele problema. Certo. Obrigado, Ricardo. Eu tenho mais um questionamento para você, se o professor Aldarziano permitir, que seria o seguinte: na Resolução 67 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta as conciliações e mediações no Serviço Notarial e Registral do Brasil, ele não traz especificamente uma divisão de competências. Nós temos ali, digamos assim, cartórios de imóveis, cartórios de pessoas naturais, cartórios de notas. Não poderia gerar isso digamos assim, uma concorrência predatória entre cartórios e uma confusão de um direcionamento, como no juízo a gente não pode ferir o princípio do juiz natural, como isso se resolveria nos cartórios extras? Aí é o calcanhar de Aquiles das serventias judiciais. O grande problema das serventias judiciais é que há uma briga por espaço entre as modalidades, né? Então, o que ocorre? Em tese, quem deveria fazer essa conciliação, né, seria os notários, né, os tabelionatos de notas, porque eu acho que é mais próximo da atividade que eles já desempenham, né? Os cartórios de notas, eles instrumentalizam a vontade das partes, então ficaria mais próximo do que eles fazem. Mas a lei 8935, ele traz como competência residual para as demais matérias, por exemplo,
o cartório de títulos e documentos, que é o RTD. Então, o RTD, ele calcado nisso, ele acha que qualquer outra coisa que inventem no mundo extrajudicial tem que ser da competência dele. Por outro lado, o registro civil, que tudo é de graça, né? Imagine que nascimento é de graça, óbito é de graça, tudo é de graça. Eles precisam de uma forma de subsistência. Então, o registro civil quer pegar para ele essa parcela, entendeu? Para poder subsidiar os atos que são gratuitos, né? Então, realmente é um vespeiro, entendeu? Cada um puxando a sardinha para o seu lado. E essa fico te devendo, porque isso daí vai ser briga para muito lado, entendeu? Mas eu creio que o cartório de notas é o que se assemelha mais a desempenhar esse mistério aí da conciliação, em que pese o registro civil ser o que mais precisa desses atos, né? Certo. Bem, eu agradeço as respostas, Ricardo. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao professor Aldarzian. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Dalmo. Só uma referência, fez referência à Lei 8.935. Qual que é o artigo que fala aí de imóveis que você falou? Você só mencionou a lei, né? Que fala da competência de cada um. Não, que você até mencionou, falou que com base nessa lei, o registro de imóveis acha que sustenta que seria dele a atribuição de qualquer... Não, não é imóveis, não, seria do RTD, do Registro de Títulos e Documentos. Títulos e documentos. É do RTD. Toda a subsidiária é do RTD. Deixa eu só ver aqui. Mas beleza, era só para... Depois, no final, você pode informar. E aí, a gente vai sair para avaliar o seu trabalho e tudo mais, e aí a Adri pode nos ajudar? Sim, doutor, eu vou abrir as salas agora, vai aparecer um convite para vocês, aí é só aceitar e vocês vão para a sala. Vou abrir, Bom. tá? Tá, joia. Obrigado. Obrigado. Só esperar agora, Ricardo, que eles estão na sala temática deliberando. Não, tranquilo. Sobre a sua nota. Aguarda aí.
Então, estamos aqui, depois de... Acho que estamos aguardando só o Sérgio voltar. Isso. Está sem o áudio, Ricardo. Opa, professor, tudo bem? Eu busquei informação, Lei 6.015, artigo 127, parágrafo único. Ele fala o seguinte, seria outro, né? Tá. Ele fala o seguinte: caberá ao registro de títulos e documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro registro. Entendi. Então, entendi. com base nesse 127, parágrafo único da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, né, é que eles afirmam que qualquer coisa que inventem é do RTD. Que coisa, hein? Mas pela resolução do CNJ, está aberto para todo mundo, né? Deixou aberto. Deixou aberto para todo mundo. Não comprou esse barulho, né? Esse barulho. Sim. É porque vai ser sempre aquela Lei 6.015 e a Lei 8.935, né? Que é a briga. São as duas leis que... E eu não sei o Ricardo da experiência que ele está tendo, mas a impressão que dá é que a conciliação e mediação com os cartórios não pegou ainda, não é? Né? Não pegou, e em Rondônia, que eu antes do senhor chegar, eu estava conversando, em Rondônia, eu até trago no meu trabalho aí, se eu não me engano, o valor é 200 e poucos reais, entendeu? Que é a parte. E você é obrigado a fazer não sei quantos % gratuita. Então, é uma demanda que... não justifica, né? O gasto que você vai ter, né, precisaria ser melhor remunerado, ter um fundo que cobrir, a criação de um fundo para cobrir conciliação e mediação, teria que se criar alguma outra, né? Incentivo melhor, né? Uhum. Mas tá bom. Pronto para a nota, então? A gente se reuniu lá, e a gente debateu, todos gostamos do seu trabalho, e está aprovado. Lá tem várias hipóteses, né? Então, são 3. Aprovado para apresentação da versão final em 10 dias, o outro aprovado para uma apresentação para correção de sugestões apresentadas pelos membros da banca no prazo de 60 dias, e reprovado. Felizmente, o seu caso é a hipótese primeira, né? Todos nós entendemos que o seu trabalho está bem escrito, bem feito, o tema é relevante, então você está aprovado e aí só tem 10 dias para apresentar a versão final e a nota a ser dada é 10, viu? Pode avisar a patroa, a Érica está aí assistindo, quero agradecer também. E aí, fica o espaço aberto para alguma consideração final do Dr. Sérgio, Dr. Dalmo. Não, só desejar, né? Felicidade, Ricardo, parabéns aí pelo trabalho. Comemoro bastante hoje, que é sempre muito importante comemorar cada uma vitória que a gente tem na vida. E hoje você conquistou. Então, parabéns também seu orientador, Darzian, e um grande abraço ao meu amigo Dalmo. Obrigado. Eu também parabenizar o Ricardo, né? Não podia deixar de explorar o conhecimento que ele tem, que sempre apresentou em sala de aula, e especialmente a experiência que ele está tendo nos cartórios extrajudiciais, né? A experiência também de vida acadêmica, e as perguntas feitas foram mais por uma provocação para que futuramente, Ricardo, você venha aí com mestrado, doutorado, né? Quem sabe falando deste tema e ampliando aí a discussão para que possa influenciar, né, futuramente legisladores, juristas, enfim, toda a comunidade acadêmica, tá certo? Por fim, não poderia deixar de parabenizar o Dr. Aldarzian também pela orientação, um trabalho muito bem escrito e apresentado. Parabéns para vocês. Ricardo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Vocês foram muito importantes para mim, e eu queria agradecer pelo tempo despendido por vocês. As aulas realmente trouxeram uma mudança de vida a cada um daqueles que participaram do curso, não só pelos ensinamentos prestados, mas também pela humildade, pela determinação de vocês em estar todos os dias ali ensinando, e isso é muito legal. A família que se fez ali naquele curso foi algo assim que realmente
memorável, vamos dizer assim. Não só dos magistrados, né, mas como também dos funcionários, né, a Deise fazendo o quibe para a gente, enfim, todos contribuíram ali para a formação, para a nossa formação acadêmica. E eu gostaria de agradecer realmente do fundo do coração a vocês por despender desse tempo e em serem tão humanos, não ter essa vaidade que todos, é juiz, é desembargador, é presidente do tribunal. Não, ali na academia, todos se portaram como iguais. E isso é muito importante para o crescimento de todos nós. Não só nosso, mas creio que pessoalmente, para vocês também, cada vez que vocês lecionam, vocês crescem também junto com os alunos, né? Isso eu só tenho a agradecer a vocês por esse espírito de querer levar o conhecimento a cada um de nós. Isso é muito importante e eu agradeço demais a vocês. Então é isso, né? Agradecer o tempo do Sérgio, do Dalmo, por estar aqui com a gente, da Adri, que está aí nos apoiando e permitiu que essa banca acontecesse, né? Ao Ricardo, pelo esforço, pelo trabalho feito. O mérito é todo dele, viu, Dalmo? Orientador. Mas se o Ricardo quiser, a gente pode trabalhar para, de repente, publicar isso, tá, Ricardo? Vamos pensar aí para o ano que vem. Está com um filho pequeno, eu sei que tem muito desafio aí, mas me coloco à disposição para a gente pensar e, de repente, publicar. Como o Sérgio bem colocou, é um tema que não tem muito material sobre esse tema, né? Essa temática de cartório extrajudicial, então acho que é algo que a gente pode aí pensar em publicar e levar esse conhecimento que você possui tão bem para outras pessoas. E com isso eu quero encerrar, desejando aí um Feliz Natal, um 2023 de muita realização, dando um abraço aí para a Érica, que nos assistiu. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, Dalmo, Ricardo e Idri. Grande abraço para todos. Gente, grande abraço. Tchau, e obrigado a todos aí. Parabéns, Obrigado. Ricardo, obrigado a todos. Muito obrigado. Um abração. Abraço. Tchau, tchau.